Jó, capítulo 29. Eu me cobria de justiça, e esta me servia de veste, como manto e turbante, era a minha equidade. Versículo 14. Em sua sincera confissão, Jó trouxe à lembrança os dias de sua prosperidade. Sentindo-se como um alvo da inimizade de Deus, recordava com saudades do tempo em que Deus era seu amigo e da alegria em ter seus filhos ao redor de si. A referência feita por Jó de um período de meses revela que ele ainda estava em um luto recente, principalmente considerando o fato de que havia perdido todos os seus filhos. Em mencioná-los, ele acrescentava aos seus discursos a dor irreparável da perda. O primeiro homem nas Escrituras que foi chamado de justo foi Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 9. Mas quem afirmou isto foi o Senhor, e não o próprio Noé. Enquanto as virtudes de Jó foram ditas e confirmadas por Deus, e não por ele mesmo, não havia o perigo de cair no erro da justiça própria. Suas obras testificavam de que a sua vida era relevante para a sua família e para a comunidade. Jó relatou uma série de ações sociais, onde atendia às necessidades materiais, espirituais e emocionais das pessoas, e até as causas dos desconhecidos ele examinava. Através de suas palavras de sabedoria, de sua boa vontade em ajudar e de seus recursos, Jó foi um dos maiores, se não o maior, filantropo do Antigo Oriente. Mas uma coisa lhe faltava, um conhecimento que lhe abriria os olhos para contemplar a salvação, a justiça que provém da fé. Está escrito que não há justo, nenhum sequer. Romanos capítulo 3, versículo 10. Como, pois, explicar o fato de que alguns personagens na Bíblia foram denominados de justos? A questão é que ninguém pode ser chamado de justo por mérito próprio, mas confiado nos méritos do único que é justo, Jesus Cristo, o justo. 1 João capítulo 2, versículo 1. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Romanos capítulo 3, versículo 20. Mas justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Todas as virtudes que o homem possa ter são adquiridas. O amor, a alegria, a mansidão, a fidelidade e qualquer tipo de bondade não provém de nós, é dom de Deus. Jó não havia perdido a amizade de Deus, nem tampouco sua terrível condição o havia privado da privilegiada companhia do Senhor do Universo. O Deus que estava ao lado dele, sustentando-lhe a vida, era o mesmo que um dia caminharia pelas trevas deste mundo e andaria lado a lado com publicanos e pecadores. Lucas capítulo 15, versículo 1. Por preceito e por exemplo, Jó refletia a glória de Deus e era uma viva exposição do caráter divino. Mas precisava reconhecer que tudo isto só era possível mediante a fé naquele a quem representavam os holocaustos que constantemente oferecia. Nem mesmo o arrependimento vem de nós mesmos, mas é proveniente da bondade de Deus. Romanos capítulo 2, versículo 4, que nos salva mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 24. As obras devem ser o resultado da fé e da salvação que o Senhor já nos outorgou, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, versículo 10. Olhemos para Jesus, o autor e consumador de nossa fé, e nosso perfeito exemplo da harmonia
que deve haver entre fé e obras. Aceitemos hoje o seu convite. Aprendei de mim. Mateus capítulo 11, versículo 29. Vigiemos e oremos. Uma feliz semana, justificados pela fé em Cristo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.